bom dia, boa noite, depende do horário aí que você está assistindo. Aqui está começando mais um Cortez Talks com o nosso ilustríssimo convidado Diogo. Hoje o tema do nosso podcast ele vai ser sobre contabilidade, né? A importância da contabilidade aí para sua empresa, como o serviço de contabilidade pode agregar mais para o seu negócio e basicamente a gente vai ter aqui um bate-papo com o nosso especialista contábil. O Diogo aí tem mais de 10 anos de experiência na área e ele com certeza ele vai trazer muitas ideias aqui bacanas para quem tem dúvida de como funciona aí um serviço contábil, do que o serviço contábil pode trazer de benefícios para a empresa. Antes de passar a palavra para o meu amigo Diogo, queria falar um pouquinho do BPO financeiro da Cortez e Biapina. Você sabe o custo anual de um analista financeiro para sua empresa? Aproximadamente aí R$ 31.200, dependendo da faixa salarial dele. Essa é a média de mercado de um analista financeiro todo ano. Com o serviço de BPO financeiro da Cortez, você consegue economizar em até 50% anualmente esse valor. Com o serviço de BPO, você pode ficar livre dessa parte mais operacional, que muita gente não tem tempo para poder ver nessa parte mais de números, de verificar fluxo de caixa, ficar contando centavo por centavo. Isso acaba demandando muito tempo que você, empresário, poderia estar investindo em atividades-chave para a empresa, como estratégia, como planejamento, coisas que realmente podem elevar o seu nível de vendas e elevar o seu nível de faturamento. Você pode ficar livre desse trabalho operacional do financeiro com o serviço de BPO e ainda ser informado com relatórios aí quinzenais, semanais ou mensais, dependendo da sua demanda e dessas informações do financeiro. Vai ter um QR Code aí na tela, não sei onde, mas a gente vai ter um QR Code para você entrar em contato com um dos nossos especialistas em BPO e saber mais como é que funciona o nosso serviço de BPO financeiro na sua empresa. Bem, agora vamos voltando pro nosso bate-papo. Diogo, queria saber de ti, cara. Você trabalha tanto tempo aí com contabilidade, eu queria saber, pra ti, como é que tu vê a contabilidade hoje em dia? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os espectadores do Cortez Talks. É um prazer estar aqui falando de contabilidade, porque a contabilidade é, assim, poxa, de uma importância até difícil de mensurar, entende? A contabilidade, uma empresa que, uma empresa que tem contabilidade, Sérgio, é como se ela tivesse com informação. Com a informação, ela obtém conhecimento, entende? Uhum. E com esse conhecimento, ela pode alavancar a empresa, levar a empresa para níveis estratosféricos até, Uhum. entende? A importância da contabilidade é crucial. Poxa, é muito difícil falar, porque não ter contabilidade, Sérgio, é como se você tivesse um time que você não sabe como tá jogando. Você sabe no máximo se ele tá ganhando ou tá perdendo, e às vezes nem isso. Você escala lá os jogadores e aí fica o Léo, né? Tipo, quando terminar o jogo eu vejo o resultado, né? Tipo, e às vezes muito no feeling, né? A gente vê que muitos empresários, uma dor de muitos deles é não saber para onde o dinheiro da operação dele tá indo, né? Tipo, olha, não tô vendo aqui o dinheiro da minha empresa, quanto é que tá, se a minha empresa tá indo bem, se a minha empresa tá indo mal. E assim, a contabilidade ela pode ajudar justamente nesse sentido, né? Na questão de saber, olha, quanto eu posso tirar da minha empresa de lucro, quanto é que a minha empresa realmente está agregando de valor aqui. Basicamente, esse é um motivo fundamental da contabilidade, seria então você ter aí informação para poder gerenciar como é que está o resultado do seu negócio, é isso? Isso, com certeza. Para que possa ser mais facilmente entendido pelo espectador do Cortez Talks, a contabilidade é uma ciência, sim, trocando em miúdos, que estuda as alterações no patrimônio Uhum. para gerar relatórios financeiros para tomada de decisão. Patrimônio seria basicamente o que a minha empresa tem, né? Isso é o que eu Isso, tenho como empresa, né? Como empresário.
Isso, com certeza, e não apenas coisas palpáveis, né? Conceitualmente falando, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de todas as pessoas, né? Sejam físicas ou sejam jurídicas. Certo. Diogo, é outra dúvida. Obrigações, quando tu fala, né? Bens e direitos, beleza. O que a minha empresa tem, o que eu possuo enquanto empresário. Mas minha obrigação é só o imposto que eu tenho que pagar ou... Não, de jeito nenhum. Obrigações vai muito além disso. Obrigações vai de impostos, claro, passa por impostos, mas eu tenho obrigações com meus fornecedores, eu tenho obrigações com sócios da própria empresa Uhum. também. E tenho, dependendo da operação da minha empresa, tenho obrigações com o banco, se eu estiver tomando, se eu estiver me valendo de alguma linha de crédito. Então, quando a gente fala de patrimônio da empresa, sim, ele basicamente ele é esse conjunto de bens, direitos e obrigações, mas no detalhe é bem abrangente. Ah, entendi. Diogo, dentro da contabilidade, né, a gente vê que existem várias subcategorias, né? É, quais são elas, Diogo? Explica melhor aí para o nosso convidado, para o nosso espectador, para ele entender melhor como é que funciona essa dinâmica da contabilidade. Então, Sérgio, a contabilidade, ela basicamente ela se divide em três, né? O setor contábil, o setor fiscal e o setor pessoal. Claro, é, toda empresa precisa de um setor comercial, toda empresa precisa de um setor financeiro, toda empresa tem esses detalhes que também escritórios de contabilidade não escapam a essa regra. Mas falando assim puramente do cerne da contabilidade, se divide em três: o setor contábil, fiscal e pessoal. Onde o setor fiscal, ele basicamente, é o setor responsável pelo registro das notas fiscais de entradas e saídas e, com base nelas, apurar os impostos. Entendi. De maneira bem sucinta é isso. O departamento pessoal é aquele responsável por todas as tratativas relacionadas ao funcionário, ao colaborador da empresa. Então a gente falou aqui de admissão, demissão, férias, é, Ah, então é com esse pessoal aí que eu falo quando, por exemplo, quero simular uma rescisão, quero simular aí um 13º, uma férias, né, que meu empregado tem a receber. sim. Tá, entendi. E o setor contábil, Diogo? Como é que funciona o setor contábil? Pronto. O setor contábil é aquele que é responsável por, basicamente, o registro de todas as entradas e saídas da empresa. Tudo que a empresa comprou, tudo que a empresa vendeu, com o intuito de gerar informações, como nós já conversamos aqui. Entre elas, o resultado da empresa, a informação mais básica. Saber se a empresa está apresentando lucro ou está apresentando prejuízo. Essa é uma Uhum. informação que pode parecer simples, pode parecer básica, que qualquer pessoa consegue levantar, mas isso não é bem verdade. Existem uma série de informações que a pessoa leiga da contabilidade ela não tem ciência, como, por exemplo, despesa com depreciação. Depreciação, para o nosso espectador, depreciação é a perda de valor do maquinário do imobilizado da minha empresa. Isso é considerado na contabilidade, isso entra na contabilidade. Se eu tenho Uhum. uma máquina, existe um tempo de vida útil estimado dessa máquina que o fornecedor dela indica. Ou então, se não um tempo estimado, uma capacidade produtiva. Basicamente é o tempo que eu posso usar o meu equipamento até ele não funcionar mais. Seria Sim, isso? com certeza. Então, essa perda de valor, a contabilidade também registra como despesa, impactando diretamente no resultado da empresa. Ah, então não é só em, por exemplo, a gente ouve muito depreciação quando a gente fala em veículos, né? Então não é só em veículos que isso acontece, né? Sim, com certeza não, com certeza não. Qualquer imobilizado da empresa, e sendo entendido como imobilizado, aquele bem que eu vou comprar para que dele eu consiga benefício no futuro, entendeu? Aquela máquina que vai trabalhar para mim, digamos assim. Tô Entende? entendendo. Então, por exemplo, até o ar-condicionado, ou a mesa, a televisão, o sofá é um imobilizado, porque aquilo ali vai valer para mim, para que a minha empresa esteja ok, esteja em funcionamento, e aquilo ali é imobilizado e vai se depreciar também. Perfeito. Diogo, a gente evidenciou, né, para que serve a contabilidade, quais são os ramos aí que a contabilidade pode exercer. E eu queria saber de ti que, beleza,
o que uma contabilidade em dias, o que uma contabilidade bem feita, ela pode agregar à empresa, né? Qual o valor fica mais evidente de uma empresa que tem essa contabilidade, esse serviço prestado de uma forma regular? Entendo perfeitamente, Sérgio. Essa pergunta é extremamente pertinente e o exemplo que eu apliquei aqui há pouco tempo, ele pode ser sempre utilizado para responder várias perguntas relativas à contabilidade. Que exemplo? O exemplo do técnico com um time de futebol. Uhum. Então, o que é que pode ser agregado à contabilidade a uma empresa? Poxa, eu estava dando como exemplo aqui um técnico que, no máximo, se ele não vir o time jogando, ele no máximo ele pode saber se o time está ganhando ou está perdendo. E eu citei, às vezes nem isso. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que existem muitos empresários que eles não têm controle de absolutamente nada. E eles no máximo conseguem saber se a sua empresa está sendo lucrativa ou não. Mas apenas por motivos, por razões óbvias. Que se a empresa não estiver sendo lucrativa, ela já fecha as portas. Uhum. Entende? Mas não sabe quanto está dando de lucro. É o tipo da coisa, tá sobrando dinheiro do banco, eu tô tocando. Isso, Né? exatamente. E a contabilidade, ela consegue auxiliar esse empresário ou qualquer empresário muito forte nesse sentido. Porque a lucratividade não é apenas, apesar de ser o principal indicador e que é o mais buscado, Uhum. não é o único indicador e nem o único relevante. A contabilidade pode trazer uma série de informações para a empresa que vão ser importantes, vão ser relevantes para a tomada de decisão. Imagine você que eu estou tendo uma lucratividade X, mas se eu tiver a informação de que, por exemplo, eu estou gastando muito com determinado material, ou então estou gastando muito com combustível, o frete para buscar esse material, tudo isso a contabilidade levanta. E com base nessas informações, com os relatórios financeiros gerados pela contabilidade, a gente consegue ver, olha, estou gastando muito aqui, vamos dar uma reduzida nisso. Então, isso aqui foi apenas um dos mais singelos exemplos que eu posso trazer da importância da contabilidade para qualquer empreendimento. Entendi. Então basicamente uma demanda que o empresário ele pode usar para poder realmente gerir essa parte mais do que ele tem a pagar, né? Então, muitas vezes, como você bem falou, a gente não consegue medir uma coisa, não consigo saber se a empresa está boa ou ruim, se eu não conseguir ter esse dado, né? A contabilidade me traz isso, não é isso? Exatamente. A gente às vezes pensa em contabilidade como um conceito muito distante da gente, sabe? Uhum. Mas não, na verdade, a contabilidade está aqui, está perto de nós. Qualquer um de nós, e eu me tomo como exemplo aqui, podemos ter um aplicativo de controle de gasto. Eu tenho aqui meu aplicativo e eu posso dizer, por exemplo, eu posso afirmar, por exemplo, ninguém pode dizer que não tem dinheiro se ele não sabe onde está gastando, entende? Poxa, não tenho dinheiro, poxa, tô liso, bem comum a gente ouvir. Mas beleza, por quê? Tá liso por quê? Onde foi que você gastou o seu dinheiro, entende? Uhum. É muito comum de qualquer um de nós, se você colocar R$100 na carteira, assim, o dinheiro em espécie já está caindo em desuso hoje em dia, né? Mas se você colocar R$100 na carteira, você chega no fim do dia, você não sabe onde você gastou aquilo ali, entende? Sim. A contabilidade ataca essa dor, entende? Eu sei onde foi que eu gastei nisso. Poxa, cara. essa despesa não era necessária, não precisava ter gastado com isso. Uhum. Poxa, aqui, se eu tivesse gastado mais com isso, mais com propaganda, isso iria me gerar um retorno financeiro futuro maior, entende? Então, a contabilidade ataca todas essas dores. Pô, cara, essa sacada é muito boa. Continuando aqui nossa conversa, Diogo, você explicou muito bem o que a contabilidade pode agregar e queria saber também que as empresas, às vezes, elas cometem alguns erros que dificultam o trabalho do setor contábil, não é isso? Você pode elencar algumas dificuldades que o setor contábil encontra, alguns erros que o empresário, muitas vezes até por desconhecimento, acaba cometendo, que dificulta esse processo de auxiliar contabilmente? Entendo perfeitamente. Eu não sei se eu caracterizaria bem como um erro, sabe? Porque assim, na verdade, o empresário, ele é especialista no segmento dele. Ele não é Sim. especialista em contabilidade. Ele está mais do que certo. A gente está aqui para isso, Uhum. entende? Então, mas acredito que algo que poderia agregar para a própria empresa dele seria um conhecimento mínimo de contabilidade. Digo,
Se o empresário tivesse conhecimento da contabilidade, ele poderia nos fornecer mais informações exatamente para a geração desses relatórios que vão ser base para a tomada de decisão. Ora, se eu não tenho a integralidade das informações, eu não vou conseguir gerar um relatório que represente a realidade da empresa. Entende? Então, acredito que uma coisa que pega muito nessa questão é o empresário não conhecer a importância do benefício que isso pode gerar para a empresa dele. Tô entendendo. É muito daquilo, né? Se eu não sei exatamente do que tu precisa, como é que eu vou te fornecer? Sim, né? Exatamente. Tá, entendi. É mais ou menos essa pegada mesmo. Uma outra questão bem comum que acontece bastante, eu super entendo o empresariado brasileiro, super entendo, é aquela ideia de que na contabilidade a gente chama de princípio da entidade, que diz que os patrimônios da empresa e de terceiros não podem se confundir. Isso é complicado para a cabeça do empresário, porque, ora, se eu tenho a minha empresa, por que eu não posso tirar dinheiro da minha empresa? E eu entendo bem isso aí, mas realmente essa é uma questão que complica bastante. Essa é uma briga eterna, desse princípio da contabilidade que precisa ser seguido com o entendimento do empresariado brasileiro de que se a empresa é dele, ele pode tirar dinheiro, entende? Eu queria saber qual o caminho da contabilidade para justamente deixar esse processo de retirada mais redondo possível. Eu entendo perfeitamente. Isso daí, a principal coisa é informação. Quanto mais a gente der de informação para o cliente, mais ele vai entender o que está acontecendo. E existe toda uma parte, todo um lado perfeitamente registrável, digamos assim, na contabilidade, para lastrear essas retiradas, que são, na verdade, distribuição de lucro, ou prolabore. Mas a figura do prolabore é um pouco complicada também, porque em função de planejamento tributário, para evitar uma carga tributária maior do que a empresa já paga, o empresário, para também não ter essa carga na sua pessoa física, evita a figura do prolabore. Entendi. Então a gente consegue contornar isso com a distribuição de lucros, mas isso precisa ser bem explicado para o cliente, que a empresa precisa dar lucro, para que ele possa retirar e tal. Mas com certeza o caminho melhor para solucionar essa questão é a informação, entende? Estou entendendo. Diogo, tem algumas empresas, né, que elas elas optam por não ter o serviço de contabilidade porque acha que é um serviço que é muito caro, às vezes ali que não é essencial. Quais os prejuízos que essa falta de contabilidade ela pode trazer para a empresa? Poxa, realmente esse entendimento ele é bem clássico e é super entendível também, sabe? Mas esse é aquele clássico barato que sai caro. Por quê? Porque, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui bem singelo de uma pessoa que coloca R$100 na carteira e sai de manhã e volta de noite. Ela não sabe com que ela gastou. Então a gente volta novamente para aquela ideia de que eu não posso dizer que eu não tenho dinheiro se eu não sei onde foi que eu gastei. Sem essa informação, não tem como você conseguir. É como uma doença. Você não consegue tratar se você não sabe onde está a doença. Ora, se a contabilidade ela pode mostrar não apenas uma correção, algo normal que está acontecendo com a empresa. Por exemplo, estamos gastando muito nisto, estamos gastando muito nesse item, mas também pode encontrar fraudes, entende? A contabilidade ela também tem essa capacidade de encontrar fraudes. Então imagine você, a infeliz situação em que o meu funcionário está furtando da empresa, está roubando da empresa. A contabilidade consegue encontrar essa discrepância, consegue encontrar isso, porque para toda saída e para toda entrada deve haver uma justificativa na contabilidade. Então, um empresário, uma empresa sem a contabilidade, com certeza deixa de ganhar bastante nessa questão da informação. Entendi. Ele está sujeito a ficar à mercê de muita coisa estranha que pode acontecer na empresa dele sem ele saber. Entende? Agora, imagine você que você não tem informação da sua própria empresa. O que você não vai conseguir ter vantagem competitiva a partir disso, né? Não vai conseguir nem se equiparar na competição, na verdade.
né? Pô, cara, muito legal essa visão que tu tá trazendo, porque realmente é uma coisa assim que muita gente não para refletir, né? É, Inclusive o livro A Arte da Guerra cita essa questão de que, assim, trocando em miúdos, né? Quem conhecer o inimigo vai ter vantagem. Quem conhecer o terreno vai ter uma vantagem maior. Mas quem se conhecer, aí é que tem a maior vantagem. Entende? Então imagine a empresa não tem conhecimento de si mesma, nem de nada, nem de onde está vindo o dinheiro que ela está ganhando, nem aonde está sendo investido o dinheiro que ela está gastando. Isso com certeza é altamente prejudicial para a empresa. pô, cara, pô, Diogo, Diogo, no mercado a gente nota que há uma mudança, assim, de uma troca de serviços contábeis por conta do atendimento, né? Então, a minha pergunta para ti agora é como está sendo esse relacionamento com o cliente dentro da contabilidade? Tem uma maneira de minimizar esse desgaste que muitas vezes a contabilidade tem com o seu cliente, e evitar, assim, uma troca de contabilidade frequente? A gente tem notado uma tendência aí no mercado de troca de contabilidades por conta disso. Entendo perfeitamente. Acredito que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, acabou que foi se perdendo um pouco essa proximidade, esse fator humano, entende? Existem inclusive empresas que têm como modelo de negócio isso, Uhum, zero contato humano e apenas contato robótico, entende? entendi. Então, mas tendo observado também essa tendência, acredito que a humanização e a personalização de serviços. Hoje a palavra-chave para o agrado do cliente está na personalização de serviços. Qualquer um de nós, quando a gente contrata qualquer serviço de internet, por exemplo, ou a conta de energia que você nem precisa, você tem que contratar, né? Uhum, Aquela prestadora de serviço não presta serviço apenas para você, não é exclusivo sua, mas você gosta de se sentir como se você fosse o único cliente deles, entende? entendi. Então acredito que muito do segredo está aí, você atender o cliente como se ele fosse único. E como cada cliente tem as suas particularidades, eles são de fato únicos, entende? Então um atendimento humanizado, um atendimento personalizado faz toda a diferença nessa questão. Pô, Diogo, massa, cara. Tu trouxe uma visão aí totalmente diferenciada da importância da contabilidade, muita coisa que realmente pouquíssima gente tem essa clareza em saber o que de fato a contabilidade pode agregar no negócio. É com isso que a gente encerra, né? Eu queria primeiro parabenizá-lo, o Diogo aí, por ser um excelente profissional. Cara, você conseguiu explicar muito bem essa questão da importância da contabilidade para a empresa. Agradecer sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje. Agradecer também nosso espectador e encerrar o nosso Cortez Talks de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam tirar proveito desse podcast e não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal.